Olá, nós vamos dar continuidade à aula Cuidado Farmacêutico em Geriatria, falando das síndromes geriátricas. E a primeira síndrome geriátrica é o deterioramento cognitivo, caracterizado pelas demências. As demências mais comuns são a doença de Alzheimer e a demência vascular, que normalmente essa demência vascular ela ocorre após um acidente vascular cerebral, também popularmente conhecido como derrame cerebral. Bom, no entanto, nem sempre o idoso possui uma demência. Muitas vezes ele tem uma alteração cognitiva e essa alteração cognitiva, ela se deve ao uso de determinados medicamentos. Medicamentos estes que têm propriedades anticolinérgicas. Por isso, é muito importante avaliar todos os medicamentos que estão em uso pelo idoso e verificar se o medicamento ele tem propriedade anticolinérgica, ele está afetando a memória, a capacidade de raciocínio e aprendizado. Dessa forma, é interessante sugerir ao médico que faça a substituição desse medicamento. Também eu posso utilizar um teste de rastreamento que se chama Mini Mental, que é o mini exame do estado mental. Esse teste é um teste de rastreamento em saúde, no qual eu tenho uma noção, uma ideia, se o paciente tem uma alteração cognitiva e se ele precisa ser encaminhado ao médico. Ele não é um teste de diagnóstico, ele é um teste de rastreamento, ok? Bom, uma outra síndrome geriátrica importante é o transtorno depressivo, que muitas vezes ocorre no idoso e esse transtorno ele é multifatorial, assim como a depressão também é multifatorial no adulto jovem. Vários fatores podem influenciar, por exemplo, de o isolamento social, a aposentadoria. Muitas vezes esse idoso ele vive sozinho, os filhos já cresceram, casaram, moram em outra cidade. Então, são muitos os fatores que podem contribuir e levar o idoso a um transtorno depressivo. O importante é que esse transtorno seja tratado com doses adequadas de antidepressivos, porque o que nós vemos muitas vezes na prática é um tratamento com subdoses. E a utilização de subdoses faz com que esse transtorno ele não se resolva, esse transtorno se cronifique. O ideal é utilizar a dose correta, a dose adequada e obter a remissão completa dos sintomas. É claro que, dependendo dos fatores que contribuíram para o transtorno depressivo, só o medicamento pode não ser suficiente. Muitas vezes esse idoso ele vai necessitar, por exemplo, de uma psicoterapia. Em relação aos medicamentos, os medicamentos de escolha são os ISRS, tá? Os inibidores seletivos da recaptação, com exceção da fluoxetina, tá? Que tem uma meia-vida muito longa. Normalmente, os idosos são mais sensíveis à fluoxetina e às reações adversas deste fármaco. Mas pode-se usar sertralina, citalopram, escitalopram, tá? São fármacos muito bem tolerados pelo idoso.
Se esse idoso ele usa vários medicamentos, por exemplo, ele tem várias doenças, para diminuir a possibilidade de interações medicamentosas, eu posso utilizar, por exemplo, o citalopram, tá? Que o citalopram ele tem um menor potencial de interações medicamentosas dentro da classe dos ISRS. E para avaliar a efetividade do tratamento, eu posso usar a escala de depressão geriátrica. Essa escala, ela contém 15 perguntas que são apropriadas para o idoso. Existem outras escalas, como a escala de Beck, a PHQ-9, mas essas escalas são para adultos jovens. Quando nós falamos do idoso, o ideal é que se use, então, essa escala de depressão geriátrica, ok? Em relação à instabilidade e quedas, que também é um tipo de síndrome geriátrica, é muito importante avaliar fatores intrínsecos e extrínsecos. Entre os fatores que nós temos os medicamentos. Alguns medicamentos podem causar a instabilidade e queda, como, por exemplo, os ansiolíticos, os hipnóticos. Eu já falei aqui, por exemplo, do zolpidem, da zopiclona, que não são adequados para o idoso. Antihipertensivos, diuréticos, hipoglicemiantes, antidepressivos, entre outros medicamentos. Medicamentos que podem causar uma hipotensão postural, por exemplo, e esse idoso ele pode, então, ao se levantar ou ao mudar de posição, ele pode ter uma instabilidade e uma queda. E o problema disso, o grande problema, é a possibilidade de fratura de um osso. Fratura do fêmur, fratura da bacia, do quadril. Então, é muito importante avaliar se o idoso está usando algum medicamento que oferece risco e também se ele já está apresentando alguma instabilidade e queda. E sugerir, então, caso isso esteja ocorrendo, sugerir ao médico que seja substituído esse medicamento, tá? Bom, também algo muito importante que nós podemos orientar o nosso paciente é em relação à segurança dele em sua própria casa. Então, por exemplo, evitar o uso de tapetes, tá? Mas o tapete ele é emborrachado. Mesmo assim não é adequado. Por quê? Muitas vezes o idoso ele anda arrastando os pés no chão. Então, mesmo o tapete sendo emborrachado, ele não vai escorregar, mas ele pode enroscar o chinelo ou um outro calçado nesse tapete e mesmo assim sofrer uma queda, tá? Se possível, que a casa desse idoso seja adaptada para a condição dele. Então, evitar ambientes com escadas. Se tiver escada, colocar um corrimão, colocar aquela proteção emborrachada também nos degraus, para evitar que ele escorregue e caia. No banheiro, colocar barras de proteção, tá? Tanto no box quanto próximo
ao vaso sanitário. Então, ter certos cuidados para evitar que esse idoso venha a sofrer uma queda e tenha uma complicação maior, que seria a fratura óssea. Uma outra síndrome geriátrica é a úlcera por pressão, antigamente denominada de escaras de decúbito. A úlcera por pressão nada mais é do que uma solução de continuidade com destruição ou perda de substância de tecidos orgânicos. Nós devemos identificar aqueles pacientes que apresentam fatores de risco e aplicar medidas de prevenção e tratamento, mas principalmente medidas de prevenção. E quais são, então, os fatores de risco para essas úlceras de pressão? A idade, a imobilidade, então se esse idoso está acamado, se ele fica sempre numa única posição, as doenças que ele possui, as demais doenças, tá? Alterações na circulação, alterações respiratórias que podem ter uma repercussão na oxigenação dos tecidos, levando uma menor oxigenação para os tecidos, alterações endócrinas, como diabetes ou a obesidade, falta de higiene, tá? Algo que normalmente contribui muito para essas úlceras é quando o idoso ele se alimenta no leito, na cama, e ali cai algum farelinho de pão, um grãozinho de arroz, e aí você não percebe, e isso depois vai causar ali uma fricção, um atrito, podendo formar uma úlcera por pressão. Então, é muito importante tomar cuidado, trocar as roupas de cama com frequência, manter uma boa higiene também do idoso, hidratar bastante a pele desse idoso, tá? Verificar se o idoso está tendo incontinência fecal ou urinária. Então, se esse idoso ele fez xixi na fralda, né? Ou ele evacuou, trocá-lo imediatamente, fazer uma boa higienização, tá? Tudo isso vai contribuir para que não ocorram úlceras por pressão. Um fator também que contribui é a má nutrição e o estado mental alterado. Bom, como falamos das medidas de prevenção, que são muito importantes, mais importantes até do que o tratamento, deve-se fazer uma higiene adequada, secar muito bem e hidratar a pele. Pode-se usar qualquer hidratante, mas um hidratante à base de ureia e óleo de amêndoas seria bem adequado. Ou ainda com óleo de girassol, que tem um efeito restaurador sobre a pele. Inspecionar a pele. Então, sempre verificar se a pele está íntegra ou se já tem ali, né, iniciando uma úlcera por pressão. Usar um colchão anti-escaras ou, se estiver em cadeira de rodas, usar uma almofada de gel. Mudar o paciente de posição a cada 2 ou 3 horas e adequar a dieta e a hidratação. Aqui falando da hidratação via oral. Ingerir muito líquido, bastante água, sucos, chás, isso é muito importante. Bom, em relação à incontinência urinária, muitos idosos apresentam incontinência urinária.
que é a perda involuntária de urina, que produz um problema social e higiênico. Bom, essa perda involuntária de urina nem sempre é por conta de uma incontinência urinária. Por exemplo, o idoso, né, do gênero masculino, quando ele tem uma hiperplasia prostática e ele não faz o tratamento adequado, ele pode vir a apresentar perdas de urina, né, perdas involuntárias de urina, mas é em decorrência do aumento da próstata, tá? Da hiperplasia prostática. Então, se ele começar a tratar essa hiperplasia, essa perda de urina, ela deixa de existir, ela vai regredir. Agora, se a pessoa tem realmente um problema no esfíncter, alguns medicamentos podem ser usados para o tratamento, como a oxibutinina, ou ainda a doxepina e a imipramina. A doxepina e a imipramina são antidepressivos tricíclicos, tá? Mas que têm essa capacidade de atuar no esfíncter. Então, elas podem ser utilizadas nessa situação. Todos os 3 fármacos têm propriedade anticolinérgica. Então, se o meu idoso ele já tem um problema de memória, a cognição está alterada, né? Memória, o raciocínio, o aprendizado, talvez não seja adequado utilizar esses medicamentos. Mas aí, Luciene, então, o que usar? Bom, aí, infelizmente, ele vai ter que utilizar a fralda. Ou aquela, eu não sei o nome exato, mas é uma calcinha ou uma cueca que parece, é feito do mesmo material da fralda, tá? E impede que ocorra, né, aí um problema social, que ele fique constrangido, porque não deu tempo dele ir ao banheiro urinar. Então, no caso, se o idoso, né, ele não puder utilizar esses medicamentos, se ele tiver aí um déficit cognitivo, não há muito o que ser feito. Aí deve-se optar pelo uso da fralda ou dessa calcinha, dessa cueca, que é feito do mesmo material da fralda, tá? Quais são os fármacos que podem contribuir, causar incontinência urinária? Isso também é importante, porque às vezes o idoso está tendo incontinência urinária por conta de um desses medicamentos. Então, é muito importante que eu tenha conhecimento disso. Os diuréticos, os bloqueadores beta-adrenérgicos, tá? Como, por exemplo, o propranolol, bloqueadores alfa-adrenérgicos e bloqueadores de canais de cálcio, hipnóticos sedativos, relaxantes musculares, antidepressivos, o álcool, a cafeína e alguns antipsicóticos, tá? Uma outra síndrome geriátrica é o estado confusional agudo. Esse estado confusional agudo, ele é um fenômeno que se caracteriza pela diminuição da consciência, déficits cognitivos de caráter agudo e flutuante e a presença de alguma causa médica ou toxicidade farmacológica. No caso, alguns dos medicamentos que podem causar esse estado confusional agudo são os ansiolíticos,
os antidepressivos, anticolinérgicos, opioides e antiepilépticos. Bom, aqui nós temos uma lista um pouco mais detalhada desses fármacos, né, que podem causar um estado confusional agudo, ok? Fazendo aqui uma menção para os bloqueadores de receptores H2, como a famotidina, ranitidina, cimetidina, tá? E também para antiparkinsonianos, como levodopa, selegilina, mantadina e a triexilfenidila. Os demais nós já mencionamos. E a constipação intestinal, né? Nós falamos na primeira parte da aula que o idoso ele tem uma tendência natural à constipação, tá? E a constipação, ela também é mais frequente na mulher. Veja bem, o que é uma constipação intestinal? A constipação intestinal é quando você não consegue evacuar plenamente, de forma satisfatória, ou quando você evacua, porém, uma quantidade muito pequena de fezes, uma quantidade mínima de fezes, ou ainda quando você evacua menos de 3 vezes por semana. É bom frisar aqui que não é necessário evacuar todos os dias. Cada um tem um ritmo intestinal. No entanto, se você evacua menos de 3 vezes na semana, isso é um indício de constipação. E quais fármacos podem causar constipação? Existem uma série de fármacos que podem levar à constipação, tá? Como antagonistas do cálcio, benzodiazepínicos, neurolépticos, né? O próprio abuso de laxantes, pessoas que usam muito laxante irritante da mucosa, como lactopurga, cáscaras sagradas, sene. Chega uma hora que o intestino ele se adapta, ele se acostuma e, portanto, mesmo utilizando esses laxantes, o intestino ele não vai funcionar. Então, o abuso, o excesso de laxante pode levar a uma constipação, tá? Temos aqui antidepressivos tricíclicos, antiespasmódicos, antitussígenos, como codeína, por exemplo, o sulfato ferroso. Então, uma série aí de fármacos que podem ocasionar constipação. Então, é importante avaliar a farmacoterapia do idoso. Se esse fármaco não puder ser substituído, nós podemos trabalhar as orientações higiênico-dietéticas. Então, nós podemos orientar o paciente a ter uma alimentação mais adequada, a fazer uma ingestão de líquidos mais adequada, a fazer atividade física, ter uma mudança de hábitos que vai favorecer, então, o funcionamento intestinal. E em relação à incontinência fecal, é quando há a falta de controle voluntário da defecação, que muitas vezes também causa apreensão, confusão e pode levar o idoso ao isolamento, à solidão, o que interfere com as atividades diárias e a socialização desse idoso.
Bom, como fazer o tratamento para incontinência fecal? Com loperamida. A loperamida, ela é um opioide, tá? É o Imosec, o nome comercial. A loperamida, ela vai, então, controlar essa incontinência, tá? E é importante dizer o seguinte, que às vezes o idoso ele tem uma incontinência fecal, certo? Ele já apresenta uma certa incontinência, e aí, dependendo do medicamento que ele usa, isso pode agravar bastante. Por exemplo, uma metformina, que pode dar diarreia, pode contribuir para esse idoso, né, ter problemas, certo? Porque a metformina causa diarreia e muitas vezes o idoso ele não consegue chegar até o banheiro a tempo. Além disso, podemos citar a sertralina. Sertralina costuma dar diarreia no início do tratamento. Então, dependendo do paciente, se ele tem já essa incontinência fecal, ele pode não se adaptar, não se dar muito bem com a sertralina. Então, é importante avaliar o medicamento também que o idoso está usando para evitar que aconteça isso, né? Porque se ele estiver usando, por exemplo, uma metformina e ele tiver diarreia e ele não conseguir chegar até o banheiro, o que vai acontecer? Se ele associar o uso da metformina a esse acontecimento, ele não vai usar mais a metformina. Então, ele vai abandonar o tratamento. A mesma coisa com a sertralina e com qualquer outro medicamento que possa ocasionar uma diarreia, tá bom? Bom, e como que nós podemos contribuir para que o idoso ele tenha uma boa adesão ao tratamento? O que o farmacêutico pode fazer? Bom, são vários os fatores que vão influenciar para o não cumprimento do tratamento. Alguns fatores estão relacionados à terapia. Por exemplo, um idoso com polifarmácia, ele tem maior dificuldade de adesão, né? Quanto maior o número de medicamentos, quanto maior a frequência de doses, mais difícil é a adesão. Também, muitas vezes, o idoso, ele quer uma resposta a curto prazo. A expectativa dele é que o efeito seja rápido. E quando ele não observa esse efeito, muitas vezes ele abandona o tratamento, tá? Podemos citar aqui, né? Falei do transtorno depressivo. Quando nós inserimos um medicamento, um antidepressivo, ele vai levar mais ou menos 3 semanas para começar a fazer efeito. Então, se o idoso não for orientado a respeito disso, ele vai abandonar o tratamento, porque ele acha que ele tomou o antidepressivo e ele tem que melhorar. Então, ele tomou, o efeito tem que ser imediato. E não é dessa forma, né? Para vários medicamentos. Tratamentos de longa duração também são um desafio, né? O indivíduo ele começa muito bem, com uma boa adesão, depois ele acaba cansando, ele acaba relaxando em relação ao tratamento. Tratamento caro ou incômodo, dificuldade para abrir o frasco. Eu vou contar algo que a minha mãe fazia, né? Eu sou farmacêutica. E um dia eu cheguei aqui em casa, a minha mãe, ela faleceu com 101 anos, graças a Deus, muito lúcida, muito ativa.
até praticamente a hora da morte. E eu cheguei em casa e ela precisava tomar um medicamento, não me lembro ao certo, mas eu lembro que era um frasco daquele que tem um fecho, um lacre de segurança. Então é aquele que você roda a tampa e não abre, né? Você tem que apertar, pressionar para baixo, dar uma giradinha, puxar. E como ela tinha artrite reumatoide, ela até compreendia a explicação, mas ela não conseguia fazer isso, né? Ela não tinha a habilidade para abrir esse frasco. Então eu expliquei como era, ela sabia como era, mas na hora de executar, ela não conseguia abrir. Bom, e o que ela fez para abrir o frasco? Ela cortou com a faca, tá? E aí eu cheguei e falei, mas por que a senhora cortou com a faca? Eu podia abrir. Não queria dar trabalho para você. Você já faz muita coisa, então eu mesma resolvi o problema. Então ela abriu o frasco com a faca. Só que aí nós temos o problema da conservação do medicamento, né? Então é importante também verificar esses aspectos, tá? Qual é a embalagem que você vai colocar o medicamento, se você trabalha, por exemplo, numa manipulação, tá? Então, pensar qual a melhor embalagem se o seu paciente, cliente, for um idoso. Em relação ao paciente, o seu meio, o que pode influenciar na adesão pode ser um diagnóstico psiquiátrico, tá? Pode ser alterações dos órgãos dos sentidos. Então, se essa pessoa ela não escuta muito bem, ela não entendeu bem a orientação que foi dada, se ela não enxerga muito bem, pode acontecer dela não conseguir ler a etiqueta do frasco ou ler a embalagem. Então, isso também pode influenciar, tá? O deterioramento cognitivo. Enfim, tem uma série de fatores. Consulta vários médicos. Muitas vezes o idoso, ele vai em muitos médicos, tá? Ele vai no cardiologista, no endocrinologista, no dermatologista, no oftalmologista, no ginecologista. Não, vamos fazer o seguinte, vamos ter um médico de referência, tá? De preferência o geriatra. E aí, se realmente o paciente tiver um problema que precisa de um especialista, tudo bem, né? Aí o geriatra vai encaminhar para esse especialista. Mas o problema é que muitas vezes o idoso ele passa em vários especialistas, tá? E cada médico prescreve uma coisa. E aí, muitas vezes, isso gera duplicidade no tratamento, né? Você chega na consulta farmacêutica, ele está tomando rosuvastatina e simvastatina, tá? Ele está tomando, por exemplo, losartana e candesartana. Então, é muito importante, né, que o idoso tenha um médico de referência. E também, né, que nós, farmacêuticos, façamos para ele uma lista com todos os medicamentos que ele utiliza. E devemos orientá-lo para que ele apresente essa lista para o médico toda vez que ele for ao médico. Então, ele mostrar para o médico os medicamentos que ele já utiliza para que o médico possa tomar uma decisão terapêutica. Bom, quais são os princípios, então, do cuidado farmacêutico ou da atenção farmacêutica geriátrica?
nós devemos avaliar a necessidade da farmacoterapia, traçar uma história farmacoterapêutica, conhecer a farmacologia dos fármacos mais prescritos, avaliar a dosagem, simplificar regimes terapêuticos, tá? Conhecer os efeitos adversos, determinar parâmetros bioquímicos, né, que possam estabelecer a segurança do uso de alguns fármacos e sempre revisar regularmente a farmacoterapia. Aqui nessa tabela eu achei muito interessante quando nós falamos aqui de monitorização laboratorial, né? Quando falamos aqui no slide anterior, determinar parâmetros bioquímicos que estabeleçam a segurança, essa tabela ela nos orienta em relação a isso. Por exemplo, se o indivíduo ele usa cronicamente paracetamol, estatinas, fibratos, é interessante que ele faça provas de função hepática para avaliar se esses medicamentos não estão causando alguma toxicidade hepática, tá? Então, a AST, o ALT, gama-GT, bilirrubinas, por exemplo, tá? São alguns exames de função hepática. Bom, alguns medicamentos vão influenciar na função renal, tá? Então, esses medicamentos que influenciam na função renal, eu preciso determinar a creatinina sérica, o valor de creatinina. Aminoglicosídeos, vancomicina, digoxina, o lítio, os anti-inflamatórios não esteroidais, tá? Então, determinar o valor de creatinina sérica para avaliar a função renal, né? Se esses medicamentos não estão causando algum prejuízo. Quando o indivíduo usa inibidores de ECA, antagonistas de receptores de angiotensina 2, espironolactona e etc., pode ser importante fazer a dosagem de potássio, tá? Por exemplo, um paciente que usa diuréticos como furosemida, né? A furosemida, ela é um diurético muito potente, que faz o indivíduo perder potássio. Isso se reflete em alguns sintomas. Então, se eu suspeito que ele pode estar perdendo muito potássio, eu posso pedir a dosagem do potássio. Os antidiabéticos, né? Para eu verificar se esses antidiabéticos estão sendo efetivos e até mesmo seguros. A glicemia, né? Glicemia de jejum, tá? Quando o indivíduo usa ferro, fibratos, estimulantes da eritropoese, né? Verificar um hemograma completo e assim por diante. Então, nós temos, né, que avaliar o idoso, avaliar, acompanhar. A nossa função é garantir que o tratamento seja necessário, efetivo e seguro. Essa é a função do farmacêutico. Eu coloquei aqui, esse é um trecho do Estatuto do Idoso, né, capítulo 2, artigo 10, que diz: é obrigação do Estado e da sociedade assegurar ao idoso a liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais, garantidos na Constituição e nas leis.
Bom, mais importante do que esse trecho, né, do Estatuto do Idoso é que nós possamos refletir que nós seremos os idosos de amanhã. Então, respeite o idoso. Faça pelo idoso o que você puder. Trate-o com carinho, com respeito, com amor. Porque nós seremos, se Deus assim nos conceder essa graça de envelhecer, nós seremos os idosos de amanhã. E nós vamos querer o melhor. Com certeza, né? Nosso objetivo é que sejamos também muito bem tratados, respeitados, amados. Então, trate o idoso com o respeito que ele merece, tá? Nós não precisamos de nenhum estatuto do idoso para entender, né, que o idoso ele merece todo o nosso respeito e nosso carinho. Então, pense muito bem quando você for lidar com o idoso, lidar com seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó, tá? E faça sempre com muito amor, tá bom? Muito obrigada e até a próxima videoaula, tá bom?